Série a respeito de sexualidade. Tem sido um mês legal, tem sido um mês interessante. Falamos de uma maneira bem aberta a respeito de assuntos que, via de regra, não são tão discutidos e abordados de uma maneira tão honesta, eu acho, como a gente fez aqui nesse mês. Eu estou muito feliz com isso. O que eu mais gostei esse mês é que eu acho que conseguiu trazer dignidade para esse assunto dentro da igreja. É um assunto que merece ser tratado com muita dignidade, porque foi tratado durante muito tempo como algo sujo. Não, nós não aceitamos isso. Eu acho que é um assunto que merece toda a dignidade, porque é algo belo, é algo digno e, no fim das contas, é bom pra caramba. Então tem que ser tratado com dignidade mesmo. E hoje chegamos no fim dessa história, a redenção. E a ideia, a expectativa nossa, é que nesse ponto da nossa conversa, vocês já tenham entendido algumas coisas. Dentre elas, especificamente, algumas são muito importantes. Por isso eu vou dar uma recapitulada para a gente ter certeza que estamos todos na mesma página. Primeira coisa, o sexo e a sexualidade é algo que vem de Deus, foi projetado por Ele quando Ele criou o homem e a mulher. E quando Ele cria o homem e a mulher, lembrando que o nosso querido aniversariante falou no primeiro domingo, Ele atribui valor ao ser humano. Por isso, inclusive um assunto que a gente não tratou tanto, que é a pornografia, é algo problemático. Por quê? A pornografia sempre determina um valor diferente para as pessoas que estão participando daquele ato, daquela sessão, daquela situação. E se eu, de alguma maneira, consumo a pornografia, eu estou concordando que aquela pessoa que fez aquilo tem aquele valor que ela recebeu para fazer aquilo. E aquele valor que a pessoa recebeu não é o mesmo valor que Deus atribui para ela. A pessoa tem muito mais valor, muito mais dignidade do que o dinheiro que ela recebeu para fazer aquilo. Então, por isso, a pornografia ela é um problema, sim. E consumindo aquilo, a gente está roubando a dignidade que Deus deu para aquela pessoa. Nós estamos discordando do valor que Ele ofereceu para ela. Segunda coisa, o ambiente seguro para o sexo é o casamento. E dentro do casamento ele pode e deve ser desfrutado, sim, intensamente. Por isso a gente viu no segundo domingo que tem um livro na Bíblia quase que inteiramente dedicado a detalhar várias relações sexuais e tal, e por isso a gente não canta aquela música da sua bandeira sobre mim é o amor e tal. Mas uma coisa interessante também a respeito disso é, eu estava pensando, e no casamento, quando tem o casamento em inglês, que os caras estão casando, são americanos ou ingleses, alguma coisa assim, mas que a cerimônia está sendo celebrada em inglês, na hora do voto, aquilo que a gente fala em português, até que a morte nos separe, em inglês o verbo que eles usam para separar é rasgar, é tear apart. E é interessante isso, que quando a morte vem sobre um casal que se casou realmente e tal, a entrada da morte naquele relacionamento vai rasgar esses dois que haviam se tornado um. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas é só uma pílula de sei lá o que é para você. Terceira coisa é que envolve o sexo legal, segundo o padrão bíblico, ele envolve um homem e uma mulher. Qualquer alteração de gênero e quantidade nessa frase é um problema. É o que o Denis explicou pra gente na semana passada, beleza? Mas, infelizmente, quando a gente chega nessa altura das nossas vidas, na nossa história e tal, nesse ponto que nós estamos agora, nem sempre esses três princípios fazem parte da história da nossa sexualidade. Muitas vezes tem questões muito diferentes dessas que nós pontuamos agora, que nós entendemos que a Bíblia diz isso, que a Bíblia estabelece isso como padrão, certo? E aí alguém chega falando a respeito de, não, olha, agora você não vai transar com ninguém até o seu casamento. Eu confesso, eu me converti, eu tinha 18 anos. Primeira vez que falaram isso, eu dei risada na cara da pessoa. Falei, fala sério, mano. Jesus, esse negócio é legal, mas tudo tem um limite aí nessa conversa. Vamos devagar nessa história. Eu achei realmente impossível esse negócio de
se guardar e tal, mas foi uma experiência, uma jornada muito legal. Mas especialmente eu tive coragem de abraçar essa caminhada de abstinência e tal até o casamento, porque eu entendi alguns princípios interessantes. Não só não pode, não faça, é ruim, é pecado, mas eu percebi, por exemplo, uma das coisas que ia me ajudar muito na minha vida de casado. Quando eu comecei a namorar a Vânia, que é a minha esposa, a gente obviamente teve desejo de transar antes da hora. Fato, normal, vai acontecer com todo mundo. Mas aí nós conversamos e falamos, olha, se a gente conseguir segurar a onda até o nosso casamento, a gente vai criar um vínculo de confiança um com o outro, que se um dia, depois de casados, eu tiver que fazer uma viagem, eu tiver que me ausentar, eu tiver que estar fora, ou você tiver que viajar, se ausentar, estar fora, qualquer coisa assim, se nós conseguirmos segurar a onda antes do nosso casamento, eu vou ter muito mais confiança em você, e você vai ter muito mais confiança em mim, depois do casamento, que a gente também vai conseguir segurar a onda. Então, esse princípio, essa construção de confiança, eu confesso para vocês que foi um fator que ajudou muito a gente nesse processo. Mas é uma escolha. E eu colho frutos, nós colhemos frutos muito legais de confiança mesmo um no outro. Porque a gente sabe o processo que a gente passou, as coisas que a gente semeou, um na vida do outro, em termos de confiança nesse período antes do casamento. Muita generosidade e cumplicidade hoje por causa disso também. Mas se a sua vida também não está encaixada nesses 3 padrões que a gente colocou como que entendemos bíblicos, que entendemos corretos a respeito da sexualidade, tem esperança para você. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor vem sobre nós hoje falar palavras de esperança. O Senhor vem falar palavras de aceitação, e nós te louvamos por isso, Senhor. Eu oro que o Teu Espírito Santo, de uma maneira muito doce, nos abrace hoje e nos mostre o caminho, e as escolhas, e a Tua vida, e a Tua proposta de vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos em frente. Então, a solução, a redenção para isso é muito legal. E o que é mais legal é que ela permite que a nossa mensagem do cristianismo, a proposta de Jesus para nós, não começa em ir à igreja, em frequentar culto, em fazer alguma coisa para Deus, em dar dízimo, em orar. Não é a respeito de ação. Porque, não precisa abrir, eu vou ler alguns textos agora, mas 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, falando a respeito de Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é uma base do cristianismo para nós. Não é fazermos coisas, é recebermos a verdade de que Jesus, na sua morte, se fez justiça de Deus por nós. 1 Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, pelas feridas, pelos machucados em Jesus, vocês foram curados. Essa é uma outra base do cristianismo, a respeito da verdade de que não é a respeito das coisas que nós podemos fazer, da vida que nós podemos viver, é a respeito de recebermos o sacrifício dele por nós. O curso Alfa, que a gente está lutando para colocar aqui, ele chama isso de a autossubstituição de Deus. E a coisa funciona da seguinte maneira: imagina uma família, a mãe, o filho, o pai e tal, e eles viviam numa casa, e um belo dia a mãe pega o filho roubando goiaba do vizinho. Aí ela chama o moleque e fala: ô meu filho, está errado, você não deve fazer isso. Por favor, nunca mais roube goiaba do vizinho. Tem uma coisa, se você fizer isso de novo, agora que você já sabe, você está orientado que isso é errado, eu vou te castigar. Ela foi lá, pegou uma vara, um pedaço de qualquer coisa para bater no moleque, não tinha conselho tutelar na cidade e tal. Falou: olha, tá aqui, a próxima vez que você
pisar na bola, que você fizer isso, que é errado, eu vou te corrigir com essa vara, com esse pedaço de árvore aqui, com esse pedaço de galho. E aí os dias foram passando, e o menino segurando a onda, e aquela coisa, e a goiaba crescendo, e ficando mais apetitosa. Aí ele disse, quer saber? Foi lá e pá, roubou. E obviamente a mãe descobriu, a mãe sempre descobre essas coisas. A mãe descobriu, chamou o moleque e falou, ei, campeão, e agora? O negócio é o seguinte, eu dei a minha palavra para você. Se bem que jamais uma mãe ia falar tão calmo assim, né? A mãe normalmente chega histérica e tal, e chora e tal. Mas ela chegou, essa mãe era diferente, ela parecia um pai. Aí, ela chegou e falou, ei, campeão, eu te prometi, eu dei a minha palavra para você, que se você fizesse isso de novo, eu ia te corrigir. Aí o moleque fez o que você e eu sempre fizemos diante da iminência do Ine Ferrei. Não, mãe, pelo amor de Deus, eu prometo, nunca mais e tal. E a mãe ficou com o coração quebrado diante daquela cena e falou, puxa vida, filho, não tem jeito, eu dei a minha palavra para você. Se eu não cumprir a minha palavra e não acontecer um castigo agora, você nunca mais vai confiar em mim. A próxima vez que eu te prometer alguma coisa, que eu disser que alguma coisa é dessa maneira, você não vai mais acreditar em mim. Mas sabe uma coisa? Eu te amo demais para te castigar. Então vamos fazer o seguinte. Por que aconteceu o erro? Por que aconteceu a ofensa? Por que aconteceu o pecado? Alguém precisa ser punido. Mas eu te amo demais para te punir pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado. Então toma aqui a vara. Agora você vai bater em mim por causa disso. Fazendo isso, o castigo aconteceu e por isso você pode continuar confiando em mim. Mas eu te amo demais para te castigar dessa maneira. Foi exatamente isso que aconteceu lá na cruz. Não foi o fundador do comunismo, não foi um revolucionário, nada disso. Foi Deus que se fez homem e veio aqui, que porque Ele nos amava demais para nos castigar pelo erro que nós cometemos, Ele deu na nossa mão o prego e o martelo e falou, me castiga. Eu te amo demais para ver você sofrendo pelo seu erro. E eu quero tanto que você esteja comigo eternamente, que eu não consigo conviver com a ideia de te perder. Por isso, eu prefiro morrer e sentir em mim mesmo a dor dessa morte, do que imaginar a eternidade inteira longe de você. Essa foi a declaração que Jesus fez lá no Calvário. Essa é a nossa redenção. E sabe, quando a gente pensa a respeito dessa situação, tem 4 imagens que ajudam a gente a entender de uma maneira mais clara ainda aquilo que aconteceu lá na cruz, aquilo que aconteceu no Calvário. Um primeiro possível exemplo é o que acontecia no templo, lá em Jerusalém. Aconteciam muitos sacrifícios de animais. E a ideia de sacrifício é a seguinte, Deus falou, olha, sem derramamento de sangue, sem morte, sem alguém sofrer, não tem como o pecado ser perdoado. Então, constantemente, diariamente, muitos animais eram sacrificados naquele templo. Você se lembra, quando Jesus chega para ser batizado, João Batista olha para ele e alguém lembra o que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, por isso ele é chamado de o Cordeiro de Deus. Porque da mesma forma que aqueles animais eram sacrificados constantemente para o perdão de um pecado, de uma ofensa, ou ofensa de uma pessoa, Jesus, como Filho de Deus, sendo sacrificado, sendo morto, voluntariamente se oferecendo para ser o sacrifício por nós, cumpriu essa pena, pagou, nos justificou, Ele nos torna limpos novamente, Ele nos purifica. Por causa do seu sacrifício, nós somos purificados, estamos limpos novamente, a nossa ficha se torna limpa de novo. A segunda imagem, talvez vem do mercado. Na antiguidade, o mercado era um lugar de comércio, inclusive de escravos.
E se você tivesse muito endividado, dentro do Império Romano, você poderia se vender como escravo para pagar suas próprias dívidas. Se fosse hoje em dia, eu já teria sido comercializado há muito tempo. Graças a Deus que algumas coisas mudaram. Mas você ia e se oferecia para quem você estava devendo, e essa pessoa ia te vender no mercado. Esse era o seu preço. Quando em Cristo, Ele é como se nós estivéssemos à venda naquele mercado, e Ele chega para o nosso credor, para quem a gente estava devendo dinheiro, e fala: olha, quanto que é que vale esse cara aqui? Ele paga o preço por nós, e aí ele vem e fala: agora você é livre para ele. Me dá o seu cartão de crédito primeiro. Agora você vai. Ela sabe, né? Perdi. Aí, João 8,36 diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim, pagando esse preço por nós, Ele quebra o poder do pecado sobre nós. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado. E pensando também, o preço que Judas recebe por Jesus, 30 moedas de prata, é o preço de um escravo razoável. Um escravo top de linha talvez seria um pouco mais caro que isso. Mas é esse que é capaz de nos comprar e pagar uma dívida que nós jamais poderíamos cobrir, porque nós não temos como criar receita diante de Deus. Foi vendido pelo preço de um escravo razoável. Cara, nós somos muito injustos. E o mais louco é que Deus nos dá a liberdade de vivermos hoje em dia ignorando essa realidade. Mas nós podemos restaurar isso no nosso coração e passar a dar valor nessa verdade que tem muito valor. Terceira ilustração talvez é o tribunal. E tribunal, sabemos que é um local onde a justiça deve ser executada sempre que uma lei é quebrada. Quando alguém é absolvido ou não condenado naquele tribunal, esse cara está justificado. Ele nunca mais pode ser condenado a respeito daquela falha. E de uma certa forma, diante de Deus, diante de Jesus, o nosso julgamento acontece da seguinte maneira: Deus se senta no trono ou na cadeira de juiz e Ele olha para nós e fala: meu filho do céu, você pisou na bola, você merece ser condenado. E como eu sou um juiz justo e faço as coisas certas e ajo baseado na verdade, você está condenado. E aí ele bate o martelinho dele e estamos condenados. Só que imediatamente ele vem, se levanta, tira aquela toga, aquela roupa de juiz, se posiciona do nosso lado e fala: olha, como homem livre, eu tenho o direito de assumir a pena e a culpa desse cidadão. E é isso que eu vou fazer agora. Isso que o juiz determinou que ele vai ter que cumprir, quem vai sofrer sou eu. Porque eu amo esse cara. Ele tem valor para mim. Eu não estou preocupado com o que ele fez. Me interessa quem ele é. Porque quando eu criei, quando eu sonhei, quando eu pensei a respeito desse cara, eu atribuí valor para ele. Um valor único que nenhum outro ser humano jamais teve, jamais vai ter. É assim que Deus te vê. É assim que Deus me vê. E Ele tem coragem de se colocar nessa posição. Ele não é um juiz que ignora o erro. Ele sempre age baseado na verdade. Porém, Ele está disposto a sofrer essa pena no nosso lugar. E por último, a última figura talvez é o próprio lar. A casa onde a rebeldia acaba gerando uma quebra de relacionamento. Mas no nosso caso, sabe o que é interessante? É que não foi o nosso pai que se rebelou contra nós. Nós nos rebelamos contra ele. Nós viramos as costas para ele. Na nossa vida, através das nossas escolhas, nós dissemos: eu consigo fazer melhor sem você, pai. Eu quero tentar sem você. E a gente quebra a cara. E a gente vai passando de relacionamento em relacionamento.
de dor em dor, de transa em transa, e nunca vai preencher. Nunca vai ter fim essa sede. Nunca vai ter fim essa fome. Porque não é através de sexo que a gente satisfaz ela. Nunca vai ser. A gente precisa satisfazer essa fome, onde ela realmente pode ser satisfeita. Porque essa fome, ela não é física, ela é existencial, ela é espiritual. E só aquele que nos criou e nos conhece e morreu por nós tem o poder e a capacidade de satisfazer essa fome, de matar essa sede no nosso coração. O que é legal é que na morte de Jesus não era alguém insignificante que o Pai estava oferecendo para ser sacrificado. Era o seu próprio Filho. Vocês assistiram aquele filme da Paixão de Cristo? Ou Paixão do Cristo? Mel Gibson e tal? A cena que eu mais pirei assim quando eu assisti aquilo, quando Jesus morre, tem uma tomada, uma câmera que vai subindo assim, e aí aquela tomada vai embaçando assim, e você percebe que cai uma gota, cai uma lágrima. É como, você já chorou olhando para baixo? É exatamente aquilo que acontece. A coisa vai ficando meio embaçada assim, de repente você vê que cai uma lágrima do seu olho. E dá a impressão que era Deus olhando aquela cena de cima, e aí cai uma lágrima. Achei, sei lá, super poético, super interessante aquilo. Não tem nada de necessariamente verdade, mas, cara, você tem noção de entregar o seu próprio filho amado para morrer por outro? Pode ser que tenha rolado uma lágrima, mas essa escolha é muito forte, é muito poderosa. Sabe, esse Deus convida a gente sujo. O sexo não é sujo, mas nós somos sujos. O sexo é bom, mas a gente zoa ele. Deus convida a gente para se relacionar com Ele como amigo, como filho. Ele abre as portas desse relacionamento. Não faz sentido, ninguém leva estranho para morar em casa. Nem Deus. Uma vez me disseram o seguinte: sabe o que é o inferno? Não, nunca parei de pensar. Tem aquele clube descendo ali, Augusto, mas não é aquele. Olha, imagina, se você não quer saber de Deus, você não gosta de ouvir a respeito de Deus, tudo que tem a ver com Deus é careta, é babaca, é otário, é retardado, é coisa de homem, a sua cabeça não tá. E de repente você morre. Já pensou você ser obrigado a passar a eternidade inteira junto com Deus? Que terrível isso. Por isso, na sua infinita misericórdia, Deus cria um lugar que, se você quiser, você pode passar toda a eternidade lá. E lá você não vai sentir a presença, o amor, o cuidado, nada, absolutamente nada de Deus. Mas Ele jamais vai te mandar para lá. Ele sempre vai te fazer um convite contrário. Vem estar comigo, eu te amo, eu quero estar com você. Mas se você realmente não quiser ficar comigo, com as suas próprias pernas, você vai caminhar para longe de mim. Sabe uma coisa? Tem um lugar te esperando lá. Não é a minha vontade, mas se ainda assim você quiser, você é livre para inclusive ir para lá. Mas até o último momento, eu mantenho o meu convite aberto para você. Eu quero você comigo. A ideia da morte de Jesus é ampla. A gente ouve e pensa isso de uma maneira geral demais. Eu acho que o convite de Deus para nós hoje é que a gente olhe isso de uma maneira mais pessoal, a respeito da minha história, o quanto a minha vida afeta essa situação, o quanto a minha vida causou ou causa essa situação.
Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a realidade de Deus para nós hoje. Algo pessoal, um relacionamento próximo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de intimidade entre o seu coração e o coração daquele que criou o universo inteiro. Mas sabe uma coisa? Às vezes, infelizmente, a nossa mente ela é seduzida para voltar para alguns lugares que nós já reconhecemos como sujos na nossa própria alma. Por isso, Deus deixou uma história maravilhosa registrada na Bíblia. Abra aí a sua Bíblia, que a Lili te entregou com todo carinho, ou se você não trouxe de casa, do livro de Oséias. Ixi, isso vai ser duro achar, hein? Página... Oséias, é lá no Antigo Testamento, no meio dos profetinhas lá. Tem os profetão e os profetinhas. Então, os profetinhas. Perto de Miqueias. Não vai ajudar muito, mas está lá. Não, Abacuque. Aquela galerinha ali. Ou muito bem, obrigado. Ou chega em Mateus e vai. Eu tenho experiência. Oséias. Achou? Eu juro que ele está aí. Com calma você acha, cara. Achamos ou o cara foi arrebatado aí na parada? Aí? Então tá. Vamos ver. Gente, só um pouquinho antes da gente ler aí. Esse é o livro do profeta Oséias. Então o cara era profeta, certo? Se ele era profeta, e ali dentro do contexto cultural, provavelmente ele era um cara respeitado entre o povo. E Deus tem uma atitude radical com esse cidadão. Deus chega para ele e fala: olha, Oséias, o povo, o meu povo, está muito vagabundo, muito prostituta. Meu povo é uma vagabunda. É verdade, é verdade. Agora que você ler, você vai ver. Sabe por quê? Porque eles olham qualquer imagem, qualquer figura, qualquer coisa, e eles vão querendo adorar esses outros deuses aí. Parece uma vadia, meu povo. Eu não aguento mais isso, Oséias. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu e você em parceria. Aí imagina Oséias todo feliz, né? Vamos, Deus. Eu e você uma parceria então. Conta comigo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus fala para Oséias: então vamos fazer o seguinte, você topa? Topa. Então você vai lá no mercado agora e você vai se casar com a mais vagabunda das prostitutas que tiver lá. E vamos nessa parceria. Eu só imagino o sorriso do cara amarelando assim. Por que, Oséias? Eu quero que esse povo entenda que apesar da situação tão corrompida que eles estão, de estarem tão distantes de mim, eu ainda amo esses caras. Eu ainda tenho um compromisso com eles. Eu ainda me importo com esses caras. Parceria, nós dois, Oséias. Eu imagino o cara saindo, né? Vamos lá, Deus. Então olha aí, Oséias, no capítulo 1, a partir do versículo 2, logo no comecinho ali diz o seguinte: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, esse era o nome da cidadã lá, filha de Diblaim. E ela engravidou e lhe deu um filho. Agora, olha ali. Então, né, basicamente, o que Deus estava falando: olha, ama essa mulher, cuide dela, dê filhos para ela, porque é assim que eu quero me relacionar com o meu povo, apesar da situação que eles estão. Pula ali para o 2,14, vamos ver ali qual era, o que Deus estava realmente tentando demonstrar através dessa ação, desse casamento que está acontecendo.
Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Ancora uma porta de esperança. Não foi o Silvio Santos que criou isso, tá vendo? Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Olha o versículo 19. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra resplandecerá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu plantei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. E direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E tu dirás, tu és o meu Deus. Desse casamento entre o profeta e essa Gomer, não é o Homer, é a Gomer, nasceram, acho que 3 filhos, mas 2, o nome é bem sugestivo. Um se chamava Lohuama e o outro Loami. Um significa não amada e o outro não meu povo. Porque Deus queria demonstrar, olha, nesse momento você se coloca numa posição de não amada. Essa é a sua situação. Nesse momento você se coloca numa posição de não meu povo. Você luta em ter vínculos, em manter os seus laços comigo. Você quebrou a sua aliança comigo. Eu te ofereci amor e você me ofereceu as costas. Eu te ofereci fidelidade e você me ofereceu sacanagem. Igualzinho a gente faz. Igualzinho a gente faz. Maravilhoso isso. Mas sabe uma coisa? Não é o fim da história. E eu sinto mais ainda no meu coração pelo Oséias. Essa mulher, para quem ele ofereceu tanta dignidade, ela fala, sabe uma coisa? Coisa tá meio devagar aqui, Oséias. No mercado a parada era mais agitada, mano. Sabe uma coisa? Tchau, Oséias. E volta pro mercado. E mais uma vez ela tá lá no mercado, se vendendo. E aí Oséias talvez fala, né, obrigado Senhor, acabou essa história, tal. O Senhor já deu sua mensagem para o povo. E aí Deus chega para Oséias e fala, Oséias, ainda não acabamos, ainda temos aquela parceria. Aí ele olha, ela já foi embora e fala, temos Deus. Sabe uma coisa? Vai lá e ama essa mulher de novo, para que esse povo realmente entenda que a minha misericórdia sobre eles não tem limites. Para que esse povo entenda que uma ação não vai mudar o meu coração por eles. Vai lá e ama essa mulher de novo. Aceita ela. Devolve a ela a dignidade sobre a qual ela mesma cuspiu. Ama mais uma vez essa mulher. Oferece mais uma vez dignidade para ela, sendo que ela te ofereceu um pau de chifre. Não olha para sua cabeça. Não olha no espelho, Oséias. Não é nada isso. Ama essa mulher de novo, Oséias. E Oséias vai lá. O cara é um exemplo de graça, né? E essa prostituta vira um referencial da graça de Deus. E para quem fala, olha, não existe graça no Antigo Testamento, você me desculpa, nunca leu a Bíblia, meu irmão. Deus está falando, eu quero te amar, eu quero me relacionar com você, não importa a sua situação. Olha lá, capítulo 14 agora, ela já foi, fez tudo de novo, e é o convite final de Deus para ela aqui. 14, versículo 1 diz, volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus, os seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios.
A Síria não pode nos salvar. Não montaremos em cavalos de guerra. Nunca diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como o orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano aprofundará as suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como o do cedro do Líbano. Os que habitavam a sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com os ídolos? Sou eu quem respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar estas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Só bem. Quem somos nós nessa história e nessas histórias que a gente conversou hoje? Quem é você nessa história? Qual é a tua situação? Qual é a sua realidade diante disso? Sabe, nós precisamos sair daqui hoje cheios de esperança, gente. Que os nossos erros, que os erros que nós já cometemos a respeito da nossa sexualidade não precisam formar a nossa identidade. Existe um convite muito claro de Deus para nós hoje, dizendo: não interessa o que o mundo, as pessoas, ou o que você mesmo acha a seu respeito diante das coisas que você já fez, pensou ou desejou. Eu te vejo diferente. Eu quero te oferecer uma mão de misericórdia hoje. Eu quero te oferecer um abraço. Eu quero te oferecer um cuidado. Eu quero te oferecer um lugar na minha mesa, do meu lado. Você é quem eu desejo. Mas nós precisamos responder isso de alguma maneira para Deus hoje. E não tem uma forma mais legal da gente fazer isso do que celebrando a ceia juntos. O pessoal pode agitar a parada lá da ceia enquanto a gente conversa. Estou recebendo um e-mail aqui. Quem não puder tomar Fanta Uva, levante a mão, não agora, depois você vai levar, eu vou te falar, eu vou esquecer, não, vou deixar aqui, não esqueça. Levantar a mão porque tem suco, certo? Quem não puder comer pão à base de queijo, cara, tá cheio. Levante a mão depois porque tem pão comum também, certo? Tem coisa diet? Tem também, tá vendo? Se você é diabético ou coisa assim, nós pensamos em você. Gente, já está tudo pronto? Caramba, essa minha equipe é espetacular. Tá mesmo, mano. Glória a Deus. Sabe como a gente vai fazer isso hoje? Não faria sentido nenhum, depois de tudo isso que a gente conversou, eu falar para você: olha, agora, se você é batizado e está em comunhão com a sua comunidade e tal, você pode participar da ceia. Não faria sentido, porque eu olho aqui e eu vejo Deus olhando para o mercado e para as prostitutas e falando: olha, eu gosto de gente, eu não gosto só de gente certa, eu não gosto só de gente de um jeito ou de outro, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu quero a minha casa cheia de pessoas. Se você está aqui dentro e deseja participar, você é muito bem-vindo. E a gente vai fazer isso de uma maneira muito intimista agora. Você e Deus. Pode distribuir o pessoal enquanto a gente vai conversando aqui. Então você vai receber e você vai ter um papo com Deus agora a respeito da sua vida. Especificamente, o lance de levantar a mão é agora, tá? Se você não pode, o que é? Se você não pode tomar Fanta Uva, né? Porque
tem pouca tinta, e você não pode comer pão à base de queijo. Agora é a hora. Eu estava falando alguma coisa que era importante. Lembrei. Mais ou menos. Então, se você vai pegar um pãozinho, um copinho e tal, e você vai ter um tempo, um bate-papo entre você e Deus a respeito da sua própria vida, mas especialmente a respeito da sua própria sexualidade. E não me interessa como você se sente, o que você já fez, qual é a tua história nessa área. Isso é o que menos interessa. Diante de tudo que você ouviu, diante de tudo que eu tenho certeza que Deus está falando com a gente hoje, se isso estiver te preocupando, brother, você não entendeu nada do que a gente conversou. Eu quero que você coloque os seus olhos em Deus agora, e você tenha um tempo com Ele, não olhando para o passado, mas olhando para frente junto com Ele, e junto com Ele entendendo a vontade dele para a sua vida, o sonho dele para essa área tão importante da sua vida, porque sabe, isso ocupa muito tempo da nossa mente. Você sabe que é assim. Então trate isso com seriedade, trate isso com cuidado. Saiba que essa área da sua vida é alvo do amor de Deus também. É importante, é fundamental que Deus ouça da sua boca, inclusive quais são as questões que você está lidando nessa área especificamente. Alguém precisa. Todo mundo já recebeu, todo mundo não recebeu o que deveria. Aqui. Cara, tem grande chance de dar coisa errada. Assim. Pode deixar pra agora? Tá. Aqui, ó. Substituição aqui. Disfarçou, mas não precisa comer do chão, cara. Pode pedir outro. Se realmente quiser comer o caiu, também sossegado. Todo mundo? O pessoal do fundão aqui não. Peraí, a gente vai comer, fica cegado. Depois tem reto, meu, tem um monte de fã também. Você pode levantar, pegar mais, é sério, gente. Pode mesmo, tá? Feche seus olhos. Eu vou ler um trecho bíblico aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, depois se você quiser conferir em casa. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar e não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar.
para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Senhor, eu oro que nós tenhamos coragem de ouvir o Teu convite para nós nessa noite, Pai. Porque, Deus, pelo estilo de vida nosso, por tantas coisas, Senhor, que a gente já fez, eu sei que nós não somos dignos do Teu convite. Mas, Deus, até talvez por causa de que aqueles que de alguma maneira eram melhores que a gente disseram não para Você, e o Senhor abriu as portas para nós. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos hoje aceitar esse convite e nos achegarmos à Tua mesa, à Tua presença, e recebermos comunhão contigo, Pai. E Deus, ajuda-nos nessa noite a conversarmos de uma maneira muito honesta, Pai, a respeito da nossa própria sexualidade. Vem falar palavras de esperança ao nosso coração, Senhor. Vem nos lembrar do tempo que o nosso pecado já foi perdoado, que a contaminação do pecado já foi quebrada, que nós somos puros novamente, pelo poder e a obra do Cordeiro de Deus. Lembra-nos, Senhor, do mercado, que o preço da nossa vida já foi pago, nós já fomos resgatados do poder, do vício do pecado sobre as nossas vidas. Hoje nós temos uma opção diferente do que simplesmente pecar. Lembra-nos, Senhor, do tribunal e de que já fomos justificados, de que não podemos mais ser condenados pelos nossos erros, porque o Senhor nos justificou. E lembra-nos do lar, Senhor, sabendo que temos um convite paterno e eterno para retornarmos para o Senhor, para o nosso lar, para a nossa verdadeira habitação, que é junto de Você. Vem, Espírito Santo, e nos abraça nessa noite. Enche o nosso coração, Senhor. Deixa-nos ver, Deus, Teu sorriso para nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Transforma-nos, Pai. Deixa-nos ouvir o Teu convite para uma vida diferente, dando dignidade para nós. Senhor, permite que esse pãozinho e esse suco de uva, essa Fanta uva,